Boa tarde a todos. A gente está aqui hoje nesse evento maravilhoso do Orgulho Nerd. A gente está trazendo um autor diretamente de João Pessoa através da Associação Pernambucana de RPG e Jogos Narrativos. A gente está trazendo um grande, incrível e ilustre Neemias para poder fazer um bate-papo conosco sobre um tema muito específico. Inclusive, eu gostaria de trazer ali um alô também para o nosso professor DM, que veio professor na plateia. Se o cameraman conseguir filmar ele para a gente conseguir uma publi fácil. Dando segmento, estamos aqui com o Neemias, lá direto de João Pessoa, nosso vizinho. Paraíba. Boa tarde. Boa tarde a todos que estão aqui presentes. Boa tarde a você que está nos assistindo também. Neemias Guimarães, como o Felipe falou, autor do Faz Conta RPG. Quero começar agradecendo imensamente pelo convite de estar aqui com vocês, né? A gente viajou de longe, mas estou muito feliz. Valeu a pena cada quilômetro andado para chegar aqui na terrinha. Agradecer de antemão também a Associação Pernambucana de RPG. Eu acho que foi o primeiro patrocínio de Faz de Conta RPG. Eles me ajudaram a trazer, realmente é um despendimento muito grande. Então, muito obrigado, gratidão, por poder falar de Faz de Conta RPG, por poder falar do nosso hobby preferido, né? Que é o RPG de mesa. E mais, né? Além do bate-papo aqui, logo em seguida, vai ter mesa aberta para crianças, mesas infantis, que acho que a faixa etária do Faz de Conta RPG é de 4 a 12 anos, é isso? Isso, 4 a 12 anos, com a nova edição de Faz de Conta RPG, para adolescentes também regras avançadas, de 13 anos até você estar vivo. 99 anos mais ainda está jogando. E você ainda terá a oportunidade de jogar com o próprio autor do jogo. Mas nesse momento a gente vai falar hoje sobre construindo RPG para crianças. Vamos falar como que é esse universo de jogar com crianças RPG, como que funciona na prática, né? As experiências, as vivências em se jogar RPG com crianças. Maravilha. Vamos falar um pouquinho da tua história. Como é que tu começou esse projeto? Assim, RPG, a gente ama RPG. A gente começou a jogar RPG novo e de repente falou assim, eu quero fazer RPG. E aí como é que se desenvolveu toda essa história da tua carreira e decidir fazer um projeto para crianças especificamente? E por quê? Eu comecei a jogar RPG já criança, né? Eu comecei na faixa dos 12 anos de idade. Meu amigo Tiago, um abraço, Tiago, ainda está vivo. 99 mais. 99 mais. Eu tô beirando os 40, tá? Já tenho esse rostinho de 19, mas já sou um pouquinho velhinho. E aí eu com 12 anos de idade, Tiago me apresentou o tão famoso GURPS. E aí, 12 anos de idade, a gente começou a jogar muita coisa. MIB, Homens de Preto, tudo a gente adaptava, né? Pokémon. E aí eu fui crescendo a minha fim de infância, minha adolescência, jogando RPG. Tinha Dragão Brasil na época, um monte de adaptação de filme, ou não Sim, chegou pra tu ainda? Tinha Dragão Brasil, o sistema 3D IT, a gente jogou 3D IT também, foi um sistema muito bacana. E aí eu fui crescendo dentro desse universo. Passou-se justamente essa fase de infância e adolescência. Quando a gente tinha tempo pra jogar, né? Nessa época era muito bom, né? Chegava em casa, terminou a tarefa de casa, RPG. Passava o final de semana na casa dos amigos, era frango com farofa e RPG, né? Depois que a gente cresceu um pouquinho mais, frango com farofa, cachaça, eu não bebo, sou cristão. Aí entrou a cachaça no meu e RPG. Mas tinha um suco, né? Isso. Eu bebi um suco, água de coco, mas é o que é que fazia a mesa da gente. Quando não muito, na minha época tinha o quê? Que eu gostava muito. Biscoito treloso, eu não sei se aqui em Recife tem. Tem, e é muito famoso. Inclusive, Tem? eu viajei pro DOF, encontrei com o lá e lá não vende biscoito treloso. Eu não acredito. E tinha um refrigerante também chamado Baré. Pode falar de marca? Pode, produção? Pode falar, pode. Um refrigerante chamado Baré. Baré eu acho que não existe mais, né? Barecola. Barecola existe? Barecola existe. Lá na minha Eu cidade... não sei se não, se vende ainda, mas eu já tomei muito. Barecola. Era Baré Guaraná. Na minha cidade realmente não tem mais. João Pessoa, na Paraíba, não vende mais. E aí a gente jogava comendo. Quando era almoço, era farofa com frango e RPG. E quando era no lanche, era treloso com baré e RPG. E essa foi minha infância e minha adolescência. A galera querendo KFC, a gente no frango com farofa também. É bom. Já chegando na parte adulta, né, como que surgiu a questão do Faz Conta RPG, tive minha filha, que está até aqui, Esther, ela foi a inspiração do Faz de Conta. No ano de 2016, na Universidade Federal da Paraíba, curso de Artes Visuais no meu curso, eu comecei lá a desenvolver, já no primeiro mês de universidade, o meu TCC, Trabalho de Conclusão de Curso, que foi Histórias do Brasil, que foi o meu primeiro sistema de RPG, que era um RPG pensado em uso escolar, né, para você usar RPG como uma ferramenta de ensino. E aí, 2016 para 2019, 3 anos depois,
começou a surgir o Faz de Conta RPG como uma consequência de ensinar o meu hobby preferido para minha filha, né? Procurei muitos sistemas de RPG e aí a gente vê violência extrema, até um linguajar impróprio para a criança, as adaptações, as regras muito difíceis, e eu, baseado no meu livro Histórias do Brasil, comecei a ensinar ela. E aí eu vi que o meu livro ainda assim não estava fácil o suficiente para a criança, no sentido do lúdico da coisa, né? Porque o Faz de Conta RPG, ele é simples, mas ele não é aquele sistema besta, ele tem regra, tem desenvolvimento, tem a narrativa, o diário do personagem. E aí eu comecei a trabalhar mais com a parte visual do sistema, ícones no lugar de palavras. Por exemplo, na ficha de personagem, no lugar de ter lá a palavra, o atributo força, a gente tem um símbolo de uma mãozinha, um soco, que serve justamente para atacar, para levantar um objeto pesado. Então, através do visual, a criança ela consegue entender para que serve cada item na ficha de personagem. E Faz de Conta RPG a gente trabalha com dado de 6 lados, né, o D6, porque criança pequena, 4 anos, por aí, não sabe números muito altos, aí eu optei por usar o D6 em vez do D20, que é o mais prático, mais conhecido, na verdade, porque para crianças é mais fácil contar os números baixos. E sobre a regra prática, finalizando... Mão, né? Isso, conta na mão. 1, 2, 3, 4, 5, aí bota mais um dedinho, 6. Enquanto a gente tem no D20 e o 20 como o melhor número, né, o crítico, no Faz de Conta a gente usa o número 1. Mas tem um motivo disso, assim, uma escolha tua, pessoal? Isso. Eu acredito que é melhor por conta disso, você fez um estudo, uma pesquisa. Eu pesquisei e na prática mesmo, a criança ela quer ser sempre a primeira em tudo. A primeira a ganhar o presente, a primeira na fila, lá da festinha de aniversário a ganhar a sacolinha. Na mente da criança, ser o número 1 é uma coisa muito boa. Sim. Então, para o acerto crítico, eu peguei e adaptei. Então, vamos colocar o número 1 como acerto crítico e o número 6, que é um número mais difícil para ela, principalmente para a criança mais nova, para contar nos dedos, como algo difícil, algo complicado, que seria o erro crítico em Faz de Conta. Eu acho que é até simples de explicar, apesar de pra gente que já joga tradicionalmente com sistemas mais crescentes, né, os números, apesar de que quem é mais antigo vai lembrar do tapo do Adventure Dungeons and Dragons para trás, né, Sim, que era o contrário da defesa, mas eu acho que é muito fácil de explicar porque ó, é um problema e 6 problemas, então um problema melhor que 6. Com certeza. E aí a gente pega essa estimativa. No Faz de Conta, você tem os atributos, são números baixos. Por exemplo, se a minha força de ataque ou de defesa é número 3, então de 3 para baixo, eu passo no teste, e o número 1, se eu tiro 1 na rolagem de dado, é acerto crítico. Acima de 3 já é uma falha, e não importa o seu valor do atributo. Se é até 6 você tem no atributo, porque a gente vai upando o personagem, 6 sempre é uma falha. Mesmo que você tenha um bônus que ele está 6 no atributo, 6 é uma falha. Porém, número 6 também é uma coisa boa na movimentação. Como Faz de Conta, a gente usa grid, né? O mapa com os quadrados para se andar no cenário. Então, quanto maior o valor para andar na rolagem de dado, melhor. Mais quadrados você movimenta a sua miniatura de personagem. E aí foi que surgiu no Faz de Conta de uma forma indireta. Não foi algo que eu fiz comercial. Vou fazer, vou vender. Não, foi jogando com minha filha. Foi surgindo. Foi crescendo, que nem um personagem de RPG ganhando nível, né? Isso, a gente começou em 2019 mesmo, oficialmente, com Faz de Conta. Comecei no início do ano. Minha filha, na verdade, tinha 3 anos, não era nem 4. Quando ela fez 4 anos, em outubro, o sistema já estava todo prontinho na sua versão inicial. Era tudo preto e branco, porque eu pensei na questão do colorir, né? Criança gosta de colorir desenhos. Era você que fazia sozinho. Isso. Aí tudo, realmente, eu e ela testando. Aos poucos, fui chamando meus sobrinhos, pessoal da família para ir testando, jogando. Montamos as nossas primeiras mesas de RPG. Mas era preto e branco mesmo, pensado nisso, né? As crianças colorirem os personagens, colorir dentro do livro, como um Bob Goods da vida que tem hoje em dia, né? Tem essa possibilidade, porque assim, eu acredito que o livro colorido ele tem um atrativo visual, um apelo comercial muito maior. Mas ainda tem a possibilidade, por exemplo, de imprimir uma ficha e colorir o personagem. Se de repente essa ideia foi boa, eu já vou deixar aqui, pode colocar meu nome. Então, a gente, mais uma vez, teve o que a gente está chamando de edição especial definitiva de Faz de Conta RPG, né? Agora, em 2026, mês passado, a gente finalizou o financiamento coletivo. É porque ele já houve um financiamento coletivo que você fez... Já houve no passado, essa versão preto e branco. E aí, o que é que eu propus para o pessoal? Apoiou Faz de Conta RPG na edição nova, também recebe gratuitamente a versão antiga, em forma de PDF. Então, o pessoal está com o livro físico já em andamento na editora, na gráfica, e aí já mandei por e-mail os arquivos digitais da versão anterior. Miniaturas, grids, cartas de tesouro. Aí esse novo financiamento é pela Maple, né?
Maple Start, a gente fez um financiamento. E Acabou aí... essa semana passada. Foi isso? Para mim, mês passado. Foi agora, realmente dia 10, foi. 10 de março. 10 de março que iniciou. Para mim foi em fevereiro. Fevereiro começamos, foi um mês só. Foi um mês de financiamento, começamos dia 9 de fevereiro até dia 10 de março. E aí fizemos mais uma semana do Late Pledge, que foi mais uma semana para quem perdeu o financiamento adquirir, né? E, na verdade, é um segredinho nosso, mas eu justifiquei dentro do grupo. O Late Pledge não foi uma maneira da gente ganhar mais dinheiro. Não, foi uma maneira de difundir o Faz de Conta RPG, mas principalmente transformar ele numa edição de luxo. A gente colocou uma meta extra só para deixar o livro capa dura. E aí a gente conseguiu em uma semana levantar a meta e o livro agora todo mundo está recebendo em capa dura, sem investir mais nem um centavo dentro do livro, né? Quem apoiou no primeiro financiamento, ótimo. Quem pegou o Late Pledge garantiu para o primeiro financiamento a capa dura. Então agora, abril para maio, todo mundo está recebendo o livro, já a versão final de luxo, e já liberei também a parte digital, os PDFs, para o pessoal jogar na versão nova e a versão antiga. Quem quiser pegar a criança para colorir os personagens, né? Vem 24 personagens prontos ali, as classes, já colore os personagens. Maravilha. O Faz de Conta RPG ele é um RPG infantil, ele é feito para crianças. Isso. Mas eu vejo ele como um sistema, vou chamar de minimalista, por conta da diminuição de recursos que você encontra num Pathfinder, um D&D da vida, que é um monte de coisa. Você, às vezes, passa o dia inteiro fazer um personagem, né? Você termina nem jogando, às vezes, paga para jogar, aí faz o personagem, termina o personagem aqui e nunca mais joga. Então o Faz de Conta ele é muito mais rápido. Eu acho que ele também pode ser usado para começar mesas rápidas, quero só jogar uma quiser Faz de Conta, e para novatos também, né? As pessoas estão entrando agora no hobby, tem uma facilidade maior com o Faz de Conta. O que você acha sobre isso? Aí tem um dilema. Eu vou dizer assim para você, para ser bem sincero, tá, gente? Para mim, transparência é o que há. É para criança e agora não é mais. É também a mais. O que é que acontecia? Até 2025, a gente tinha o que está nessa edição nova de regras básicas, que são aquelas regras pensadas em criança, um sistema rápido, poucos atributos, muito apelo visual na ficha de ícones, pouco texto. Só que agora, nessa nova edição de Faz de Conta RPG, o que aconteceu? A gente implementou as regras avançadas. Por exemplo, só para você entender como modificou. Antes a criança queria fazer jogando de mago, queria criar um especial diferente ali com fogo, uma barreira de fogo, uma bola de fogo. Era tudo interpretativo. Agora, na versão, o livro está dividido em duas partes. Regras básicas, que é só para usar com crianças, e as regras avançadas para jogar com adolescentes, jogadores maiores, adultos, eu e você, pessoal mais veterano. E aí vem com uma penca de novidades nesse sistema novo que não tinha nas versões anteriores. Por exemplo, um grimório, uma lista de magias bem completinha, custo, a mana, que a gente chama de poder interior, a descrição da magia, quanto tempo ela dura. Temos uma lista de habilidades especiais, que é muita informação para uma criança. A gente não usa mais essas regras avançadas com os jogadores iniciantes ou crianças. Então, ele continua na pegada infantil, principalmente na questão da ambientação. Porém, qualquer pessoa agora pode jogar Faz de Conta RPG. Um iniciante nunca jogou RPG? Faz de Conta RPG é ótimo para isso, né? As regras básicas. Acostumou com as regras básicas, aos poucos você vai adicionando as regras avançadas. Mas realmente ele ficou bem mais complexo nesse sentido, que continua com o básico, mas tem vantagens, tem a parte de problemas pessoais para os personagens desenvolverem, uma lista de equipamentos enormes, entrou agora também armas lendárias, cada arma lendária com 2 poderes mágicos, além das magias que se tem, então ficou avançado. Continua para criança, mas quem quiser jogar Faz de Conta RPG vai ficar surpreso com a variedade, né? Tanto assim que cresceu tanto o livro, que antes no livro ele vinha já miniaturas, grids, tokens, cartas de tesouro, já havia tudo dentro do livro. Agora a gente já deixou tudo fora porque as regras ficaram muito volumosas. Aí, digamos, você recebe 2 arquivos se apoia na forma digital. Um arquivo só com a regra e outro arquivo com todos os materiais. E aí, livro físico, a mesma coisa. Você adquire um livro físico de Faz de Conta RPG, um livro só de regras e um outro livro com os materiais adicionais para não ficar um volume aí de 500 páginas e você não conseguir nem levar na mochila da escola, né? Um tom marcando. Mas eu acho muito legal isso do livro ter, ele é focado em ser um RPG para criança, ele não perde a essência dele. Isso, ele começou assim e vai continuar assim. Mas ele ainda tem a progressão, então ele é um jogo que ele envelhece com você. Você compra o jogo, joga com seu filho, criança, e aí quando seu filho vai envelhecendo, você consegue continuar com o mesmo jogo. Você não precisa de outro, você continua com ele. Isso, o sistema ele está crescendo junto com os jogadores.
Minha filha, né, só não vou chamar ela ali para vir porque ela tá filmando ali no celular. Mas assim, se vocês olharem para ela, ela está com 12 anos de idade. Então ela cresceu. Quando eu desenvolvi, eu pensei nos playtests e com meus sobrinhos, com meus alunos, 4 a 12 anos de idade, algo sem muita leitura e algo prático para se aprender. Como minha filha já está beirando os 12 anos de idade, justamente ano passado eu comecei, em vez de fazer um novo sistema, eu comecei a rascunhar ano passado essa questão de algo avançado para continuar crescendo junto em família e ela continuar jogando RPG com a gente. E aí, agora que a gente tem um apanhado da sua história, como é que foi produzir esse material, uma divulgação do material para gerar um interesse na galera, em breve a gente vai ter disponibilizado para venda, etc. Porque está no financiamento coletivo, tem que entregar para os apoiadores primeiro, para depois vir uma parte mais comercial posterior. Mas como é que é esse processo de escrever para criança? Se eu decidir agora fazer um RPG para criança ou uma contribuição para RPG, de repente eu quero criar um cenário para o Faz de Conta, um cenário meu, né? Como é que a gente faz para pensar em fazer um RPG para criança? Que coisas eu tenho que me atentar, o que eu tenho que pesquisar? O que eu tenho que estar ciente, o que pode, o que não pode para uma criança? Ok, primeira coisa assim, que você tem que pensar é em fazer playtest, muito playtest. Porque a própria criança, ela vai lhe dar o feedback no posicionamento dela, de fala dela, se ela está entendendo ou não. Então não adianta você, só da sua cabeça, pensar, vou fazer um livro para criança, se você não testa. Porque realmente é na prática que você vai ver se funciona ou não. Foi o que aconteceu comigo no surgimento Faz de Conta. Antes eu estava jogando o meu outro livro com minha filha, e aí eu vi que coisas não funcionavam com ela. E aí eu comecei a modificar até surgir algo novo, que foi o Faz de Conta RPG. Então o playtest para qualquer RPG, principalmente com criança, é essencial. Ter o feedback da criança, né? Uma coisa muito importante, se a tua escrita no livro é para pais, fala de uma forma que pais vão entender. A minha escrita para Faz de Conta RPG, ela é um pouco mais neutra, pensando na criança ler o livro e entender, e pensando no adulto ler o livro e entender mais fácil ainda pelo seu vocabulário. Então, não só na parte de escrita, mas quando você vai fazer playtest, quando você vai jogar, fala num linguajar que a criança entenda, né? Fala sem usar muitas gírias, sem palavras muito rebruscadas, muito pomposas. Igual eu estou falando contigo aqui no bate-papo, né? No meu dia a dia, apesar de universidade e tudo, não vejo por que usar palavras difíceis. Eu falo a maneira que eu falo no dia a dia, né? Então não precisa fazer um apelo técnico demais. Criança é tudo simples, é prático, é rápido. Então palavras fáceis de utilizar dentro do livro. Playtest é essencial. E você vai fazer mesas de RPG com crianças que não são suas. Pede autorização aos pais. Foge de temas que não tem a ver com criança. Por exemplo, mutilamento. Vampiro a máscara, não. Ah, passa longe. Minha filha não sabe nem o que é isso, né? Lobisomem, passa longe. Foge da violência extrema, pede autorização aos pais para jogar, explica o que é o jogo a respeito da temática, até inclui os pais, porque jogar com criança é bacana você jogar pensando, vou fazer o meu jogo infantil. Então pensa no público, não só a criança, mas algo para a família, algo que a criança se divida com o pai dela, que ela se divida com os irmãos. Então você, no final das contas, não tem um jogo pensado em crianças. Faz de Conta é um jogo pensado em crianças, mas um jogo para a família. Então, com as regras avançadas, de repente você tem uma criança de 4 anos na tua mesa e um filho maior de 18 anos, cada um vai com a sua ficha, ou a ficha básica ou a ficha avançada, e todo mundo na família se diverte. Tem que ter esse linguajar para que seja algo divertido. Se você bota muita regra também, termina a criança desestimulando, não querendo jogar. Eu tenho relatos, né, recebi até um story ontem do professor de frustração, né, de alguém que marcou ele lá a respeito de frustração. A criança com 3 anos de idade, o mestre, o narrador ali se frustrou. Tem que ser aos poucos, vai acrescentando em cada missão uma regra nova. No Faz de Conta mesmo, a gente tem uma missão introdutória. Vou falar rapidinho sobre isso. Como é que funciona? Na primeira missão é numa biblioteca. É só atacar e defender. Andar, atacar e defender. É o básico do RPG com grid. Na segunda missão, já na floresta, já se introduz armadilhas. Então tem um teste de inteligência, uma coisa nova. Na terceira missão, introduz armadilhas mais passagens secretas. E aí, aos poucos, em cada missão de Faz de Conta RPG, a criança vai aprendendo algo novo das regras, até chegar à 7ª missão, onde ela já conhece todo o sistema
básico, pelo menos. Não é o avançado não, mas o básico, até a 7ª missão de Faz de Conta RPG, ela vai conhecer o sistema inteiro em relação às regras propriamente ditas. E uma última dica com crianças pequenas, na questão do desenvolvimento, na questão do roleplay mesmo, do jogar, a criança, quando ela é pequena demais, ela tem uma certa dificuldade em entender o jogo. Então, não é bom você perguntar à criança, por exemplo, e aí, o que é que você quer fazer agora? Né? Você está na frente de uma caverna e está muito escuro. E aí, o que é que você quer fazer? Dá opções para ela de início. Ó, você chegou na caverna, tá aquele cheiro pútrido fedido no ar, a caverna está muito escura, você não consegue enxergar lá na frente. Você prefere fazer o quê? Você prefere criar uma tocha? Como você é mago, você quer fazer uma bola de fogo na sua mão para iluminando o ambiente? Dá opções para ela. E aí, com o passar da primeira partida ou primeiras partidas, ela vai entender que ela tem o poder dela fazer o que quiser, porém vai ter consequências, positivas ou negativas, tem consequências. E aí ela vai começar a não esperar mais que você dê a opção, ela mesma vai chegar, eu quero fazer tal coisa. Então, dar-se opção para a criança iniciante é ótimo. Uma última dica para desenvolvimento de jogos, né? Antes de você pegar o seu jogo e lançar na mão de uma editora ou na mão do público mesmo em si, fazer um financiamento coletivo, organiza um evento. Várias mesas, tipo umas 4 ou 5 mesas do teu sistema. Antes, faz um treinamento com outros mestres de RPG, pede a eles para jogarem e no final você não vai focar em ficar jogando e ensinando, mas focar em ver a reação de fora, ter aquela visão de fora do teu jogo. Como é que foi a recepção das pessoas, né? O que é que elas gostaram, o que é que elas não gostaram. Conversa depois com os mestres, porque tem gente que pensa que é assim, o feedback é chegar para a pessoa e perguntar se a pessoa gostou do jogo, né? Não é perguntar se a pessoa gostou. A criança vai amar. Qual é a criança que não gosta de jogar? Principalmente Faz de Conta, não só jogando para o título Faz de Conta, mas o imaginário. A criança já cresce com esse imaginário de brincar de ser super-herói, de brincar de ser guerreiro, né? De ser um ladino, de ser um bárbaro, de ser uma fada. A criança já tem esse imaginário. Então, jogar RPG para criança é super natural. A gente vai crescendo, fica velho, macaco velho, né? E esquece de usar o nosso lado criativo do cérebro. A gente para de brincar. A gente para de brincar, mas para criança... Não parem de brincar, sejam crianças, sejam felizes. Tem gente que pensa que RPG não é para criança, mas RPG, essa questão de interpretar personagem, já é da criança, já é natural dela. A gente que esquece, e aí depois a gente vai pegar um sistema de regras para aprender novamente a brincar de Faz de Conta. Não Faz de Conta RPG, mas brincar de jogar RPG, né? Porque Faz de Conta é o sistema, eu acho que foi o nome que mais veio a calhar pensando em criança, né? Brincar de Faz de Conta. Então, assim, a gente cresce, esquece, aí pega um sistema de RPG para aprender a jogar. Então, vê o teu sistema de fora antes de lançar. Vê as pessoas jogando, pega aquele feedback, não de saber simplesmente se é bom, mas o feedback, o que é ruim no meu sistema, o que é que eu posso modificar. Tá também, às vezes você fica muito com preciosismo de, eu gosto disso, mas não é sobre você gostar disso, né? Isso, para você ter uma noção, Felipe, Faz de Conta, eu parei ele no ano de 2019, depois que eu lancei. De lá para cá a gente tem muita expansão. Começou com 12 personagens, né? 6 do sexo masculino, 6 do sexo feminino. De lá para cá a gente já está com 24 classes. 12 e 12, masculino, menino e menina. Temos mais 4 raças próprias. Isso aqui é inédito, tá, gente? Nem o pessoal que apoiou sabe. Temos mais 4 raças novas que já estão para uma expansão prevista para o final do ano. Só de missão, de ambientação. E aí, tudo que vem acontecendo no sistema de 2019 para cá, não sou mais eu. É tudo feedback. São os pais jogando, dão ideias, né, Mias, por que tu não faz um personagem e tal? Por exemplo, ano passado a gente teve uma votação, e aí votaram em 4 personagens, os 4 mais voltados eu coloquei dentro do sistema. A ninja, a fada, aí teve também o samurai, e teve... um outro personagem menino que foi o engenhoqueiro. Foi votado pela comunidade. Expansão do cenário, Reino dos Gigantes, as aventuras em alto mar, foi tudo sugestão da própria comunidade. Então, 2019 eu parei com o que eu tinha para entregar, e 2019 para cá, o sistema ele cresceu exponencialmente só com feedback. O pessoal dizendo o que funcionou, o que poderia melhorar, sugestões de personagens, sugestões de cenário, melhoria nas regras. Então, é muito importante você que está como desenvolvedor, esse papel de desenvolvedor mesmo,
ter esse feedback, né? Ter o retorno da tua comunidade em relação ao que pode ter de mais no teu jogo. Então, faz de conta, hoje em dia, ele está com um compilado grande nessa edição que a gente chama de especial definitiva, que é essa edição que acabou de sair no financiamento coletivo, mas esse volume todo foi, tipo, 50% ou mais a comunidade me dando ideias e sugestões. E aí eu ouvi, aprendi que não é o que eu quero, mas o que agrada a todos. Logicamente, continua com o meu dedinho lá e com o dedinho especial da minha filha, jogando junto comigo, mas cresceu por conta das pessoas que dão ideias, que sugerem. E aí, no final das contas, o melhor público para você ouvir não é simplesmente só os pais, é o público infantil, é quem realmente vai se divertir no sistema. Público. Isso, exatamente. Escutar o teu público vai te ajudar muito a te inscrever, você rascunhar as regras, rascunhar a ambientação também. Eu gostaria muito de pontuar algumas coisas que você falou, que eu acho muito interessante, que essas dicas, se você está assistindo esse vídeo aqui, ou você não está assistindo esse vídeo aqui, porque achou que ia ser só sobre RPG para criança, vê quantas dicas riquíssimas traz para o teu RPG, porque essas dicas não são só para crianças, elas são para todo mundo que joga ou quer publicar RPG. A gente tem que pensar na pessoa mais sensível sentada à mesa, a gente tem que ter respeito, tem que ter cuidado, a gente tem que pensar no feedback de quem está jogando, então, tanto como autor do RPG, tanto quanto narrador do RPG, você tem que pensar no feedback daquele jogador. Então, quando você fala, eu estou publicando RPG e eu parei em 2019 e agora eu estou coletando feedbacks, o RPG ele é sobre isso. O narrador ele começa a narrar e o jogo ele é colaborativo. Então, os jogadores precisam contribuir para construir aquele jogo. Senão, você está contando uma história. Isso, com certeza. Não é só sobre contar história, mas é também. O jogo de RPG ele é um jogo de contação de história. Mas não é só contar a história, é um jogo também. Então a pessoa tem que participar. Ela é uma história colaborativa. Exato. E além disso... por favor, continue. Pontue sobre isso, depois eu retorno aqui. Eu vou abrir uma pequena aspa aqui sobre o que eu penso de RPG, minha visão pessoal. Todo sistema de RPG, para mim, Neemias, é um compilado de regras que eu não sou obrigado a seguir. Faz de conta, RPG para mim é a mesma coisa. Eu tenho as regras, e aí você vai adaptando as regras de acordo com a realidade da tua mesa. Tem coisa que vai funcionar com a tua mesa, tem coisa que não vai. Tem regra que não faz parte do teu sistema, mas que os jogadores criam e pode servir. Uma coisa bacana, que entrou ano passado e faz conta RPG. Sugestão lá da comunidade, né, do grupo do WhatsApp, o pessoal do Instagram, a questão dos pets, os animais auxiliares. Não tinha essa regra da criança ter um animal de estimação ou um pet auxiliar. E aí tem 2 categorias na regra de Faz Conta RPG nessa nova edição. E já foi testado, validado pelos próprios pais que receberam a parte, antes do lançamento, essa expansão dos pets. Né? Temos 2 categorias. Os pets companheiros, que são aqueles que servem para atacar, farejar, rastrear alguma coisa. E os pets que servem de montaria. Isso aí não partiu de mim. A comunidade veio, Neemias, tudo começou, gente, com uma bendita de uma capivara. A criancinha lá, não lembro quantos anos, o pai de outra cidade, não é da minha cidade, uma pessoa falou, Neemias, meu filho queria uma capivara no jogo para ele usar como montaria. Tem como fazer isso e faz de conta? Tem. De imediato, a gente fez o desenho da capivara, comecei a rascunhar as regras, testei na prática em casa, com meus alunos também, como seria a questão do uso dos animais. E aí a gente fez todo um compilado com 10 animais, que servem como montarias ou como auxílio. Eles atacam, eles rastreiam, eles procuram, eles dão uma visão mais ampla. Por exemplo, uma águia lá no céu já vai te dar uma visão do que tem mais à frente no grid que você não consegue enxergar dentro das regras de Faz de Conta RPG. Isso aí não partiu de mim, né? E é muito bacana. Então, assim, tem regras que você vai criar para o seu sistema, mas quem joga na prática tem as suas ideias. Então, o RPG, não só Faz de Conta, mas qualquer RPG, é um conjunto de regras para organizar a brincadeira. Mas como você vai brincar, vai depender de você. Você vai ver o que funciona na prática na tua mesa. Se a galera aí que tá, estamos aqui com 1000 pessoas, é porque a câmera não está pegando, mas estamos com mais de 1000 pessoas aqui na plateia assistindo. Boa tarde, pessoal, vocês aí lá de longe, lá de trás. Fora o público online também. Isso, se alguém quiser fazer uma pergunta também, tá, gente? Só levantar a mão que a gente vai inteirando. Professor, quer dar a honra aqui, o ar da graça? Um minutinho. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, é só levantar a mão aí que a gente procura enxergar, tá, gente?
E aí você tem, além da gente ter que entender que a criança ela é um ser humano, ela é um indivíduo, ela tem autonomia e você pode usar todas essas dicas, referências, sugestões de jogo para jogos com adultos. E aí, claro, crianças são pessoas, mas você tem que pensar no tema do jogo. Mas o cuidado, ele é semelhante. Isso. Né? O adulto ele tem que ter um cuidado também. Pessoas têm sensibilidade diferente para jogos e questões diferentes. E aí também tem a segunda questão, que é sobre o RPG ser um jogo narrativo. E a narrativa, o contar história, fazer de conta, não é só uma coisa que criança faz. A humanidade faz isso desde que ela é a humanidade. A gente sempre contou história. O RPG ele é só uma forma moderna, digamos assim, de contar história. Através de um jogo para tornar a história colaborativa. Então, realmente, o jogo é uma sugestão. É um caminho que vai te guiar dentro de uma brincadeira para nivelar todo mundo dentro de uma mesma mecânica, para ninguém ser mais poderoso que outro. Todo mundo poder se divertir igualmente. Então, essa contação de história também é muito interessante como cultura. O RPG pega esse elemento de cultura, ele faz parte da nossa cultura hoje. Então, é muito rico. Então, até o RPG de criança pode ensinar muitos adultos muitas coisas que a gente da associação, a gente que está narrando em evento, a gente aprende, que é olhar com carinho o outro, olhar com cuidado o outro. É sobre isso mesmo. Isso, exatamente. Falando sobre essa questão do cenário, né, da ambientação em si, eu acho que é a única parte de Faz de Conta RPG, digamos que não tem dedo de ninguém. O cenário, experiências práticas, as vivências minhas, as histórias que eu criei junto com minha filha. E aí tem o dedo da comunidade no sentido que levantaram o questionamento de como é esse tal de Reino dos Gigantes. Foi aí onde eu rascunhei nessa nova versão de Faz de Conta RPG toda uma expansão lá, no fim do livro, um apêndice só falando sobre o Reino dos Gigantes. O que tem lá no reino, missões para se jogar dentro do reino foram criadas porque a comunidade gerou, né, esse interesse em saber do Reino dos Gigantes. Eu vou falar aqui rapidinho, Felipe, como que é o cenário na prática de Faz de Conta RPG, a ambientação, né? As regras realmente foi algo prático, mas o colaborativo da comunidade que me deram sugestões, feedbacks, eu fui ampliando. Mas a questão do cenário, o resumo de Faz de Conta RPG, como que é a ambientação, né, Bias? É simples. Veio uma nuvem mágica do Reino dos Gigantes. Já começa no livro falando desse Reino dos Gigantes, mas desde 2019 até então não falava como era esse reino. Então veio essa nuvem mágica do Reino dos Gigantes, e essa nuvem do Reino dos Gigantes, ela choveu em Terra da Chuva Miúda, que é o nome do continente principal de Faz de Conta RPG. O nome do mundo é realmente Mundo de Faz de Conta. E aí essa nuvem do Reino dos Gigantes choveu em Terra da Chuva Miúda, e como era uma nuvem mágica, fez com que os insetos pequenos, formiga, gafanhoto, barata, ficassem enormes, tamanho assim de uma porta, né? Algo grandioso. Tem até um porquê de eu escolher insetos como inimigos no jogo também, psicologicamente falando. Mas aí fez na lore do jogo com que os insetos eles crescessem. Os adultos, em Faz de Conta, na Terra da Chuva Miúda, assim como no nosso mundo real, os adultos, né, os nossos pais, nossos familiares, eles estão sempre ocupados, trabalhando, fazendo provisão para a família. E aí coube as crianças e os adolescentes do jogo a salvar o reino, a proteger a vila, proteger quem precisa de ajuda dos insetos contra os insetos gigantes, né? Então tem essa pegada de crianças e adolescentes protegendo. O pai, quando vai jogar Faz de Conta RPG, obviamente ele joga com um personagem adulto. Às vezes acontece um pai jogar como um personagem criança também. Mas assim, quando a criança joga, ela joga como criança também. Então a pegada do jogo é essa, são crianças, adolescentes e adultos aventureiros combatendo insetos gigantes em um mundo de fantasia. E aí chegamos a 2 pontos culminantes. Finalmente explicando como que é esse Reino dos Gigantes, o surgimento dessa nuvem mágica, que foi um acidente de laboratório lá no Reino dos Gigantes. No Reino dos Gigantes a tecnologia é um pouquinho mais avançada, sem dar muito spoiler, mas em Faz de Conta é um jogo de fantasia medieval. Porém, indiretamente, é no futuro pós-apocalíptico. Já passamos pelo mundo, que é o mundo que a gente vive, né? 2026. Faz de Conta, na verdade, ele está acontecendo no futuro e as pessoas não percebem. Mas, como não tem mais a tecnologia moderna, tem inclusive lá um cantinho chamado Escombros, que tem vestígios do nosso mundo, do mundo atual que a gente vive. Mas no cenário, realmente tem essa pegada de fantasia medieval. O Reino dos Gigantes tem a pegada um pouquinho mais
cyberpunk, futurista, né? Steampunk, por assim dizer, mas continua na pegada medieval. E também temos, nessa nova versão do livro, a expansão Aventuras em Alto Mar, onde acontece cenas de jogo, missões, onde vai-se na embarcação se aventurando em alto mar e diversas novas ilhas ao redor do continente de Terra da Chuva Miúda, que é o continente principal. E cada ilha é um cenário diferente. Uma ilha só com neve, uma ilha de doces, onde tudo é chocolate, tudo é guloseimas, uma ilha vulcânica que está a qualquer momento para entrar em estado de erupção. E aí temos vários cenários diversos, várias ilhas ao redor. Sementes de aventura, né? Isso. Para quem gosta de One Piece, por exemplo, como eu, essa expansão nova de Aventuras em Alto Mar tá um prato cheio, né? Você pegar o seu barquinho e se aventurar. E essa é a pegada de Faz de Conta RPG em relação à parte de cenário, né? É cuidar, é proteger, ensinar valores às crianças e, acima de tudo, descer a porrada com bons costumes. Perfeito, maravilhoso. Gosto muito dessa ideia de jogo colaborativo, dessa construção colaborativa. Como foi a criação do Faz de Conta RPG, né? Você criou, mas ele é um jogo colaborativo desde a essência, porque o público te ajuda a construir. Eu só queria agradecer por essa contribuição. Para mim é um orgulho maravilhoso, assim. Para mim também tem sido maravilhoso. Não só você aqui, de ter a sua amizade, de a gente poder trocar uma ideia junto, que é uma coisa que esses eventos oferecem. Tá um monte de gente aqui fazendo de conta, né? Tem gente de cosplay, tem gente jogando RPG, muita mesa de RPG, tem gente ali jogando board game. A mesa de RPG, inclusive, vamos começar agora, a gente já acabou essa palestra. Já vai começar. Eu vou depois alugar você só um minutinho para você fazer um bate-bola com o professor DM, porque ele é o Trigueiro, né? Ele é daqui de Recife, ele é pai, ele joga com os filhos dele. Eu gostaria muito que ele desse feedback pessoalmente do jogo. Eu sei que ele já trocou uma ideia com você também, mas eu gostaria de gravar esse momento. Perfeito. Pra gente publicar depois também. Vamos sim. E obrigado a todo mundo que assistiu aqui a palestra e que está assistindo aí online. Para mim foi um grande prazer. Para mim também, muito obrigado. Eu encerro agradecendo. E assim, eu vi que muita gente terminou não participando do financiamento, procurou pós-financiamento. A gente está num período de produção, eu tenho que honrar os meus compromissos, né? Então eu estou cuidando agora de quem realmente pegou no prazo. Mas dentro em breve, você quer adquirir Faz de Conta RPG? Está em tempo. Na própria bio do nosso Instagram, Faz de Conta RPG, segue lá, fica de olho no link da bio, que vai ter acesso à nossa loja virtual, em relação a você adquirir livro físico, livro digital. E vamos ter um novo financiamento em breve, só para componentes extras de Faz de Conta RPG. Miniaturas, cards, a parte de grids mesmo. Vai ter um novo financiamento ainda nesse ano de 2026. 2027 já estamos trabalhando com a questão de uma nova expansão de cenário. E não vou dizer um remake de Faz de Conta, mas a gente vai dar uma pequena atualizada em relação ao pós esse ano, né? O que foi bacana desse financiamento, fazer todo um compilado novo de Faz de Conta RPG para 2027. Perfeito, é isso aí. Muito obrigado. Obrigado também, Felipe. Obrigado também à associação, por ter que nos assistir até agora. Tchau, tchau, pessoal. Primeiramente, um prazerzão imenso. Mestre, te prazer conhecer nosso. pessoalmente, né? Finalmente, começamos tanto pela internet. Sobre o Faz de Conta RPG, cara, eu já Sim. tive experiência narrando para crianças, diversas experiências, diversas crianças, e o que a gente tem em comum é a criatividade diferenciada. Você vê, enquanto a gente narra para adultos, a gente segue um padrãozinho, a gente sabe quando vai ter combate, a gente sabe quando vai ter Isso. diálogo, fuga. Criança é sempre uma surpresa, mano. Sempre uma surpresa. E assim, a criança, ela consegue, eu vi uma palestra do próprio Felipe uma vez falando, ela consegue ser lúdica com a violência. A gente tem muito isso de tipo, não pode mostrar violência para criança, porque tem certos tipos de violência que não. Tem outros que a criança sabe que é brincadeira. E eu vejo muito isso no Faz Conta. Pô, genial essa ideia dos insetos gigantes. Trazer para uma criança, ela pode botar para fora toda aquela violência lúdica, se divertir matando bichos, matando assim, né? Exato. Mas Derrotando os bichos. Então, Faz Conta RPG tem isso também, né? As crianças não morrem e tal. Isso, a gente não fala de morte no jogo. Eu acho sensacional o Faz Conta RPG. Ele veio para preencher esse nicho aí de... Se fala muito, né, que a idade para começar a jogar RPG é 13, 14 anos, mas eu acho que a galera tem em mente D&D. Meu filho, quando ele fizer 5 anos de idade, eu já apresento. Minha sobrinha de 8 já jogou, adorou. Meus parabéns pelo seu trabalho. Muito e obrigado. Você que não jogou Estamos ainda, juntos. teste. Faz de Conta RPG, pessoal.